Quinta-feira, dia 30 de abril de 2026, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Que dia, que noite, meu Deus, nem acredito que nós estamos assistindo, talvez, a maior derrota do Inácio desde que ele surgiu na política. Nunca passou um vexame tão grande, nunca, jamais, em momento algum, como diria o outro. Porque depois de 132 anos, lá desde o governo de Floriano Peixoto, o Senado Federal não derrubava a indicação de um ministro para o Supremo Tribunal. A última vez foi em 1894, me parece que com Barata Ribeiro, deve ser isso. Foi um desastre para o Palácio do Planalto, né? E nós ficamos super alegres, super felizes por não vermos mais um militante esquerdista sem o mínimo preparo jurídico sentando numa cadeira do Supremo que já está recheado de decepções. Pois é, não foi por falta de aviso, mas o cara é teimoso. Ele acha que ainda está no top in the world, né? A cereja do bolo. Nem parou para pensar que esse bolo já azedou. Não foi por falta de aviso. E nem de conselho de um ministro próximo, como o tal Camilo Santana, que é o ministro da Educação, que pediu na véspera que o Inácio adiasse a sabatina do Jorge Messias. Pois os sinais eram claros. Todo mundo já estava sabendo. Ele pediu, adie essa sabatina, não leve adiante porque vai dar mal, como diz os jovens aí, vai dar mal. Tá? A derrota era iminente. Mas ele, talvez comendo uma paca ou chupando uma jabuticaba, falou, nós vai continuar, nós vai. E foi fundo. Ele quis pagar para ver, acreditando que os 12 bilhões de reais que ele liberou em emendas parlamentares garantia a ele, os votos suficientes para colocar o Messias da Dilma dentro do Supremo Tribunal Federal. O placar de apenas 34 votos favoráveis pegou governistas de surpresa. Nem mesmo os mais pessimistas acreditavam que o Messias teria tão poucos votos. Eles podiam imaginar um placar apertado? Sim, mas tão pouco não. E até antes de sair o resultado, o Alcolumbre já sabia que a diferença era de 8 votos. Que coisa, hein? Ele cochichou, mas o microfone pegou. Após a derrota, o Inácio mandou chamar as lideranças do Senado para o Palácio do Planalto. Vem pra cá, vamos conversar. Vem pra cá, temos que resolver. Aí a preocupação, levantada nos bastidores, é de que a derrota tenha efeito eleitoral para o Inácio. Estamos em ano eleitoral. E isto certamente virou uma pedra de tropeço. Outra avaliação é de que o Senado deu, digamos assim, uma guinada à direita. Male. Mas é o que eles estão achando. Fato é que, a meu ver, não é que o Senado deu uma guinada à direita. É o Centrão que abandonou o barco. Que eles já sabem o que vem por aí. Mas, com um quórum suficiente para admissibilidade até de pedidos de impeachment, ficou claro que agora a oposição está com o Senado na mão. Até combinou, né? Por quê? Esses votos representam, sim, um apoio para o bloco oposicionista, que somos nós. E se a tendência eleitoral em outubro for de tornar o Senado majoritariamente de oposição, claro que essa possibilidade de um pedido de impeachment fica mais claro do que nunca. Só o ministro Camilo Santana teve coragem para dizer o que muitos não disseram, porque ele sabia, como todos praticamente sabiam, que o Centrão
e abandonaram o barco. E que sabiam também que os ministros Moraes, Flávio Dino e Gilmar Mendes estavam trabalhando contra a indicação do Messias, porque eles preferem Rodrigo Pacheco. Isto é caso antigo. Eles não queriam o AGU sentado lá dentro do tribunal, né? E principalmente o Alcolumbre não queria. O Alcolumbre agiu politicamente, sim, ele está na função política, mas principalmente agiu de forma vingativa, porque o Inácio não indicou o Rodrigo Pacheco. Apenas André Mendonça trabalhou e lamentou o fato de Jorge Messias não ter sido aprovado. Eu fico tentando entender esse posicionamento. Segundo André Mendonça, o Brasil perdeu a chance de ter um bom ministro do Supremo. Ou porque, pelo fato do Jorge Messias ser evangélico, o André Mendonça também. Eu acho que isso é muito pouco para lamentar a derrota do Messias, porque politicamente cá entre nós, hein, André Mendonça? Nada a ver com os conservadores. Nada a ver, mas, ao contrário do que se esperava, ou melhor, ao contrário do que esperava o Inácio, o Alcolumbre usou os 12 bilhões para convencer os parlamentares a derrubarem o indicado da seguinte forma: se Jorge Messias for derrotado, a grana será distribuída já, para ajudar a turbinar as campanhas eleitorais dos favorecidos. Uns pretendem se reeleger ao cargo, outros pretendem concorrer a um posto executivo, querem concorrer a um governo, por exemplo, né? Então, se vocês ajudarem a reprovar o Messias, eu libero a grana agora, pensou o Alcolumbre. Ou, se vocês aprovarem o Messias, esse dinheiro só será distribuído depois do pleito eleitoral. Isto pesa muito na balança, porque, obviamente, todo e qualquer parlamentar precisa de din-din para poder alavancar sua campanha. Deixa o rapazinho passar de voar aqui perto, porque está me atrapalhando. Mas, tudo isto, porque como todos sabem, e até as paredes do Congresso sabem, Davi Alcolumbre queria, como eu disse agora há pouco, o Rodrigo Pacheco, né, para o Supremo Tribunal. Por isto, o recado já foi dado pelo Picareta, presidente do Senado. Uma nova indicação do mandatário brasileiro para o Supremo Tribunal Federal só será analisada após as eleições. Tá? E aí travou o Inácio. Tudo isso que eu disse até agora fez parte, digamos, de um braço de ferro entre o Alcolumbre e o Inácio. Mas vamos agora falar da questão política. O Alcolumbre já sentiu o cheiro da derrota do Molusco para o Flávio, e que a direita vai fazer sim uma maioria no Senado. Então, visando sua reeleição para a presidência do Senado em fevereiro de 2027, ele matou 2 coelhos com uma única cajadada. Vai abrir espaço para o Rodrigo Pacheco no Supremo Tribunal, que é o seu preferido, e tentar aliciar os conservadores para ser reeleito. Já para Flávio Bolsonaro, o interessante agora é ver o veto presidencial do projeto de lei de dosimetria ser derrubado, como foi. Nós vamos falar já já disto. Então era o interessante para o Flávio ver a dosimetria aprovada. E não somente para reduzir a pena de Jair Messias Bolsonaro, mas também de tantos outros injustiçados que estão cumprindo, né, penas lá em Brasília e em outras cidades também. Além disto, muito provavelmente já eleito em outubro próximo e com uma maioria de senadores conservadores, ele, Flávio Bolsonaro, poderá apoiar Davi Alcolumbre em sua reeleição em fevereiro, desde que, de imediato, Alcolumbre paute um processo de impeachment de um ministro do Supremo. Pode acontecer esse toma lá da cá, né?
Mas a cereja do bolo mesmo para o Flávio Bolsonaro será a possibilidade de, desde o início de seu governo, poder indicar um nome para a cadeira do Supremo Tribunal Federal, para ocupar a vaga do Barroso, já que o Alcolumbre acho que vai segurar essa indicação do Inácio. E em seguida, o Flávio poderá indicar outro nome, já que a ministra Carmen Lúcia está pronta para abandonar o barco. Poderia ou poderá ser 2 indicações de Flávio Bolsonaro de imediato, o que seria ótimo para tentar equilibrar um pouco o jogo dentro do Supremo Tribunal. Estão dizendo, né, fuxicos da Rede Globo, que o Flávio Bolsonaro teve o apoio do ministro Moraes para impedir a eleição do Messias, desde que o Flávio Bolsonaro trabalhe para impedir uma CPI, ou CPMI, do Banco Master, no qual tanto Moraes como Toffoli estão enterrados até os dentes, né? Se é verdade eu não sei, porque são informações da imprensa que estão tentando entender como tudo aconteceu. Mas, se for para o bem geral da nação, eu admito aos senhores que ter ou não ter uma CPI do Banco Master não vai resolver muito a situação, porque o estrago já foi feito. O escândalo já foi feito. E punição, nós sabemos que dificilmente acaba acontecendo quando envolvem figuras do calibre de ministros do Supremo. Então, se foi uma boa causa, né, ter aí a derrubada da indicação de Messias, melhor dizendo, a derrubada do veto do presidente Inácio quanto ao projeto da dosimetria, acho que saímos no lucro, saímos ganhando. Muito bem, é somente uma opinião, né? Isso só não vai acontecer no caso do Flávio Bolsonaro indicar 2 ministros logo no começo de mandato, se o Inácio se dobrar, se ajoelhar a Davi Alcolumbre e indicar de imediato o nome de Rodrigo Pacheco, coisa que eu não acredito que fará. Seria muito triste para ele e para seus militantes que o endeusam, né? A moto me atrapalhou. Para os seus militantes que o endeusa, ele dar o braço a torcer e admitir a indicação de Pacheco para poder continuar o mínimo de governabilidade até o final do ano. Porque se ele quiser bater de frente, se quiser tirar cargos do governo que foram dados para favorecer Alcolumbre, ele vai quebrar a cara. Porque Davi Alcolumbre não irá pautar mais nenhuma proposta do Palácio do Planalto, lá no Congresso Nacional. Não vai aprovar mais absolutamente nada. Se o Inácio vai travar aqui, o Alcolumbre vai travar lá. Não é negócio para alguém que nem o Inácio, que pretende ser reeleito. Estamos falando principalmente de um tal projeto 6x1, que ele quer derrubar. Ele está querendo dar 2 dias obrigatórios de folga para os trabalhadores brasileiros, como forma de agradar a população e ganhar votos. O Alcolumbre simplesmente fala, não vou colocar em votação e pronto. E aí? Bom, infelizmente em política, meus amigos, é assim. Pega-se com uma mão e entrega-se com a outra, né? O jogo é jogado dessa forma. E para quem ainda assistiu à votação de ontem, pouco antes de sair o resultado, todos puderam ver Flávio Bolsonaro trocando 2 ou 3 minutos de conversa ao pé do ouvido com o líder do governo petista, o senador Jacques Wagner. As câmeras mostraram os dois ali juntinhos, tete a tete. E eu, sinceramente, gostaria de ser uma mosquinha naquele momento para saber do que estavam conversando. Agora, imaginem os senhores, depois disto tudo que eu disse, nós vermos Flávio Bolsonaro dando graça a Jair Messias Bolsonaro e colocando como um ministro da Casa Civil, por exemplo, e ao mesmo tempo
indicando seu irmão Eduardo Bolsonaro como embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos? Seria um sonho ou seria uma possibilidade? Esta é a pergunta que eu faço a vocês. Me respondam aí nos comentários. Seria fantástico? Por quê? Pelo andar da carruagem, tudo indica que Flávio vai levar com muita facilidade. Exceto se, 3 pontinhos, máquinas mágicas. Vocês já sabem do que eu estou falando, coisa que nesse momento eu até duvido que essas caixinhas venham a trabalhar. O ambiente não favorece ao Inácio. Agora, fato é que a fase crepuscular do Planalto, a rejeição da indicação de Messias por um placar humilhante, pela derrubada do veto da dosimetria, tudo isso revela também uma erosão da expectativa de poder do atual grupo no comando do país. Se a maioria dos senadores tivesse certeza de que o Inácio sairá vencedor da disputa em outubro, o resultado certamente seria diferente. Tanto é que ontem à noite, depois do resultado, Flávio Bolsonaro reuniu congressistas da oposição ao governo federal em sua casa, lá em Brasília, para comemorar a derrota de Jorge Messias com um churrasco e com uma partida de futebol. Enquanto isto, do outro lado, lá no Palácio da Alvorada, pessoas próximas ao Inácio comentaram que, ao saber da derrota sofrida por seu indicado, ele perdeu a compostura, perdeu a cabeça, xingou, blasfemou, falou dos 12 bilhões de emendas que liberou a Alcolumbre, amaldiçoou o presidente do Senado, com palavras impublicáveis, segundo consta ali no site do Metrópolis. E nos bastidores, o comentário unânime é que a derrota do Messias foi uma hecatombe política. Não somente para ele, mas principalmente para o mandatário do Planalto, que descobriu da pior forma que já não é infalível em suas decisões, que ele já não domina os palcos, que suas falas já não comandam os parlamentares. O atual mandatário não é ingênuo. Ele sabe que não tem forças nem para chegar no pleito eleitoral desse ano. E muito provavelmente até poderá desistir de concorrer para não passar vergonha e ser derrotado no final de sua carreira. Agora, depois desta hecatombe, aliados do Inácio e do Messias estudam acionar o Supremo Tribunal, após a derrota no Senado. E o advogado próximo ao Inácio e também ao Messias, o tal Marco Aurélio de Carvalho, que é coordenador do grupo Prerrogativas, aquele grupo jurista antilavagista, e progressistas, petistas, é tudo de ruim. Ele decidiu reunir advogados, juristas, para estudar a possível ação no Supremo Tribunal, para tentar, de alguma forma, cancelar aquela sabatina, fazer outra, seja lá o que for. Querem melar o jogo. Só que as chances disso dar certo é menos zero, se é que existe menos zero. Mas é menos zero. Isso segundo palavras de alguns ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Não tem como mexer no resultado. E aí o pior de tudo é que o mês de maio está chegando. E o que tem em maio? As delações premiadas que prometem abalar mais ainda o Palácio do Planalto. E seus amigos, claro. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque o cabaré vai pegar fogo, meus amigos. Agora, com relação à derrubada do veto da dosimetria, por essa também o Inácio não esperava. Ele esperava sim que o veto seria derrubado, mas não com tamanha pancada como a que ele recebeu. Antes mesmo da votação, o Davi Alcolumbre, para evitar contradizer a nova lei antifacção,
retirou trechos do projeto de lei da dosimetria sobre progressão de pena, que favorecia qualquer criminoso, inclusive de organizações criminosas. Então ele retirou esse trecho. Com isto, esses trechos não entraram na votação realizada hoje mesmo. O que impede, então, a progressão de regime para crime organizado, dificultando benefícios para membros de facção. Com isto, o Congresso impôs uma nova derrota e rejeitou, então, o veto presidencial com um placar elástico, o que chamou atenção. No Senado, o placar foi 49 votos a favor para derrubar o veto e 24 contra. Só votou ali petista e pistolista, né? Antes, na Câmara dos Deputados, o veto foi derrubado por 318 votos a 144, com 5 abstenções. O texto vai beneficiar os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 e o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. E essa proposta estabelece critérios e define percentuais mínimos para o cumprimento de pena e a progressão de regime que ainda serão estabelecidos. Então, o projeto da dosimetria, que não é o que nós queríamos anistia geral ampla e irrestrita, mas o da dosimetria será promulgado, se não pelo Inácio, pelo Davi Alcolumbre, que tem esse direito agora. E as penas serão reduzidas, serão contabilizadas somente não o acúmulo de crimes deferidos aos réus, ou seja, a pessoa foi condenada por isso, por aquilo outro. Não, não vai ser assim. Vai valer somente o crime com pena maior, é o que vai ser levado em conta. E nesse caso, a redução, por exemplo, para Jair Bolsonaro, que deveria ter direito à liberdade somente a partir de 2033, poderá acontecer com a metade do tempo. Ou seja, talvez com 3 anos e meio, ele possa ganhar sua liberdade, não é bem a liberdade, como fala? Agora fugiu a palavra. Ele pode ganhar progressão de regime, né? Muito embora, como eu disse, com o Flávio na presidência, penso eu que nem essa progressão de regime Jair Bolsonaro precisará cumprir. Penso que ele vai ganhar a graça e ninguém vai se impor. Mas tudo isso são pensamentos apenas, porque depender de política é a mesma coisa que depender do que vai encontrar na fralda de bebê, né? Ou seja, a gente nunca sabe o que sai da cabeça de político. Traições é o que não falta. Basta ver todos os que traíram o Inácio. Foram muitos. De qualquer forma, minha preocupação com isso é zero. Eu estou muito feliz, tenho certeza que vocês estão muito contentes também. E amanhã voltaremos a falar um pouco mais dos resultados, das consequências disto tudo. E eu, por sorte, preferi deixar o vídeo para hoje, porque teria condições de dar uma informação muito mais adequada, um pouco mais completa, e incluindo a dosimetria, ok? Desejo a vocês aí um excelente final de quinta-feira, muito bom descanso, muito boa viagem para quem está se preparando, né, para outro feriadão, né? E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer, eu conto com vocês, ok? Tenham todos uma excelente noite, fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.